Prepare-se, você está prestes a cruzar a linha entre o que é real e o que é inexplicável. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a trazer cada vez mais relatos para você. Guarulhos, minha cidade natal, sempre foi cheia de mistérios e histórias que a gente ouve desde criança, mas raramente acredita. Entre elas, a mais assustadora era sobre o lobisomem. Meu avô dizia que ele aparecia nas noites de lua cheia, principalmente nos bairros mais afastados, perto da Serra da Cantareira. Ele descrevia o monstro como um ser enorme, com olhos brilhantes como brasas e dentes capazes de rasgar até o mais resistente aço. A cada vez que meu avô contava essa história, eu ria e dizia que era só uma desculpa para que as crianças não ficassem na rua até tarde. Mas naquela noite, percebi que ele não estava mentindo. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha ido a uma festa com alguns amigos no bairro dos Pimentas. O plano era voltar de carona com um deles, mas o clima da festa estava tão bom que todo mundo acabou ficando até tarde demais, e eu não quis incomodar ninguém. Decidi voltar a pé, afinal, já passava da meia-noite e as ruas estavam silenciosas. Não parecia perigoso, já que eu conhecia bem o caminho. Mas, ao atravessar o Parque Nelson Mandela, percebi que havia algo de errado. No início, era só um desconforto. Aquela sensação estranha de estar sendo observado. Ignorei, achando que era coisa da minha cabeça. No entanto, quando comecei a ouvir passos atrás de mim, o desconforto se transformou em medo. Olhei para trás, mas não vi ninguém. Deve ser minha imaginação, pensei. Mesmo assim, apressei o passo. Os passos continuaram, agora mais nítidos, mais pesados. O som reverberava pelo chão de pedra da rua deserta. Meu coração começou a acelerar e eu senti o suor escorrendo pela minha testa, apesar do frio. Tentei me convencer de que era um cachorro ou talvez algum morador saindo para trabalhar cedo, mas quando olhei para trás de novo, vi uma sombra enorme no final da rua. Não parecia humano e estava se movendo em minha direção. A luz fraca dos postes dificultava enxergar com clareza, mas à medida que a figura se aproximava, percebi os detalhes. Era alto, muito mais alto que qualquer pessoa. Sua postura era encurvada, como se estivesse pronto para atacar. Quando chegou a cerca de 20 metros de mim, a luz da lua cheia revelou sua aparência. Era um monstro. Metade homem, metade lobo. Seus olhos brilhavam em um tom amarelado, quase hipnótico, e seus dentes afiados reluziam sob a luz. O cheiro que vinha dele era insuportável, uma mistura de terra molhada e carne podre. Por um segundo congelei. Meu corpo inteiro ficou paralisado, incapaz de reagir. Mas quando ele rosnou e começou a se mover mais rápido, o instinto de sobrevivência tomou conta de mim. Eu corri como nunca havia corrido antes. Ouvi seus passos pesados logo atrás de mim. Ele não só era rápido, mas parecia estar se divertindo. Às vezes, ele diminuía o ritmo como se quisesse me dar falsas esperanças, apenas para acelerar de novo. A certa altura, entrei em uma rua estreita, cheia de casas abandonadas. As janelas quebradas e as portas caindo aos pedaços pareciam saídas de um filme de terror. Ali, percebi que estava encurralado. O monstro se aproximava lentamente, saboreando meu medo. Foi então que me lembrei das histórias do meu avô. Ele dizia que o lobisomem tinha uma fraqueza. Ele era obcecado por ouro. Minha única chance de sobreviver era usar isso contra ele. No pescoço, eu tinha uma corrente de ouro que meu avô me deu no meu aniversário de 18 anos. Era uma herança de família, e eu jurava nunca me desfazer dela. Mas naquele momento minha vida valia mais. Com as mãos tremendo, arranquei a corrente e a segurei com força. O lobisomem parou. Seus olhos fixaram-se na corrente. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse hipnotizado. Aproveitei a distração e joguei o colar para longe, no meio de um matagal. Ele correu atrás do objeto e eu corri na direção oposta, sem olhar para trás. Quando finalmente alcancei a avenida principal, avistei um posto de gasolina com luzes acesas.
Me joguei na frente de um carro que passava, implorando por ajuda. O motorista, assustado, abriu a porta e eu entrei sem pensar 2 vezes. Enquanto ele arrancava, expliquei o que havia acontecido. Mas ele parecia achar que eu estava bêbado ou louco. Não me importei. Só queria me afastar o máximo possível daquele lugar. Antes de o carro virar a esquina, olhei pelo retrovisor. Lá estava ele, parado na beira da rua, segurando minha corrente nas mãos. Seus olhos ainda brilhavam, e mesmo à distância, pude sentir seu ódio. Desde aquela noite, evito andar sozinho à noite, especialmente perto da Serra da Cantareira. Ainda ouço histórias de pessoas desaparecidas, ou que juram ter visto o lobisomem vagando pelos bairros de Guarulhos. E, embora muitos não acreditem, eu sei o que vi. Se você estiver em Guarulhos em uma noite de lua cheia, tome cuidado. Evite caminhos desertos e nunca ignore os conselhos dos mais velhos. O lobisomem de Guarulhos é real, e ele está sempre à espreita, esperando por sua próxima vítima.